Olá, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Na noite de hoje, nós estamos aqui com o professor, literato, poeta, mestre em teologia, PhD em filosofia, Rubem Alves, que também é membro da Academia Campinense de Letras e professor emérito da Unicamp. Rubem, muito obrigado por nos receber. É um prazer estar com vocês, falar sobre filosofia. É interessante, quando eu estava eu fazia curso científico antigamente, né? Sim. Filosofia era chato demais da conta, que era um negócio tão abstrato, né? Mas depois, com a passagem do tempo, eu aprendi a lidar com a filosofia como eu lido com um brinquedo, as ideias são bolas de gude, são bolhas de sabão, e é gostoso brincar com elas, porque trazem tanta iluminação, tanto humor. A gente fala as palavras, a gente ri, né? Elas provocam o riso. Provocam. Então, fala um pouco para nós, já que você comentou das palavras, sobre essa questão que você sempre bate muito forte não seria o termo, mas você sempre está dizendo, olha, o que eu conto são histórias com E, e não histórias com H. Então, o nosso código aí de português acabou juntando tudo, né? Hoje é tudo história com H. Porém, tem esse tema aí que... Pois é, eu tenho raiva dos gramáticos que se julgam no direito de dizer quais palavras que podem ser escritas e ditas. Eu acho que não é nada assim. E o Guimarães Rosa começa a Tutameia com essa frase: a história não quer ser história. A história é contra a história. E agora eu vou explicar. Explicar Sim. com as palavras da minha filha, de 4 anos de idade, quando ela tinha 4 anos de idade. Eu contava histórias para minha filha. E sempre nas histórias há coisas fantásticas que acontecem. E ela me perguntava: papai, isso aconteceu de verdade? Essa pergunta, eu nunca pude dar uma resposta a essa pergunta, porque a resposta seria filosófica demais para ela. Embora ela tivesse uma cabeça filosófica. Por exemplo, ela tinha 4 anos de idade, nós estávamos em Campos do Jordão, ela viu aquela planície não, aquelas montanhas imensas ao longe, e ela me perguntou: papai, as coisas não se cansam de ser coisas? As coisas não se cansam de ser coisas. Que você vai encontrar no Fernando Pessoa, quando ele fala sobre as estrelas, que ele tinha dó das estrelas, que elas deviam ficar tão cansadas de estar. Então ele tinha dó das estrelas. Mas voltando lá, a pergunta da minha filha, ela me perguntava: essas coisas aconteceram de verdade? E eu não podia responder. Qual seria a resposta? A resposta seria a seguinte: essas coisas que eu te contei nunca aconteceram para que aconteçam sempre. Explico. Na história com H, é o tempo das coisas que aconteceram uma vez e nunca mais acontecem. A declaração da proclamação da independência do Brasil aconteceu numa hora, num dia, e nunca mais vai acontecer. Foi só aquele momento. E será tolo uma pessoa que ficar repetindo: o Brasil foi dia 7 de setembro. Tolo, já sei. Mas se você tem uma história, por exemplo, uma história do Gabriel Garcia Marques, O Afogado Mais Lindo do Mundo, que é um dos contos mais incríveis que eu já vi, aquilo nunca aconteceu. Mas quando você lê o conto, ele acontece. Acontece na sua vida. Então, eu digo o seguinte, que a história é o cemitério. Todo o passado está morto. E na história é o campo da ressurreição. Tudo que está na história pode ressuscitar. É por isso que os mitos
são eternos, eles estão sempre vivos, porque é a história do Romeu e Julieta, que nunca aconteceu, mas todas as vezes que você lê a história do Romeu e Julieta, você chora, a história do Abelardo e da Heloísa, você chora, e é assim. Então... Porque também ele permite, as histórias permitem várias interpretações também. Várias interpretações, porque qual é a verdade da história? Eu não sei qual é a verdade da história. Depende, você que vai fazer, você que vai devorar a história e ela vai... No Evangelho, tem um dito lá, Evangelho de João, que diz: e o Verbo se fez carne. Isso é verdade. Nós somos histórias encarnadas. Inclusive, o que a psicanálise faz é tentar descobrir e contar para mim mesmo essa história que eu sou, mas da qual eu me esqueci. Então, quando você está no trabalho psicanalítico, você está juntando os cacos da sua memória, juntando os cacos num mosaico, mas poderia ser um outro mosaico. Quer dizer, quem sou eu? Eu sou a história que está encarnada no meu corpo. Isso tudo faz parte da filosofia. Faz parte da filosofia. Rubem, bom, aproveitando você, eu gostaria, nessa introdução aqui nesse primeiro bloco, você se auto-intitula como mineiro um bom contador de causos. É isso mesmo? Eu gosto de contar causos. Então, conta um para nós aqui. Um causo. Uma história. Deixa eu dizer uma coisa curiosa. Os causos, quando a gente vai... Eles são feitos pássaros. Quando a gente vai pegar um deles, ele baixa a asa e vai embora. Vai embora. Mas se você estiver distraído, ele assenta no seu ombro e ele aparece. Então, os causos vão aparecendo sem que a gente saiba direito como é que eles aparecem. Como eles aparecem. Por isso é que é preciso que a gente ande sempre com uma cadernetinha para ver um caso, para você anotar. Porque se você não anotar, ele vai embora e nunca mais volta. Então vou contar um caso acontecido comigo há muitos anos, que tem a ver com uma máscara que eu uso. Uma máscara. Eu estava nos Estados Unidos, passei um ano dando um curso, e chegou no dia seguinte eu ia voltar para o Brasil, e os alunos começaram a vir ao meu escritório para se despedir. Fiquei muito amigo deles. E aí apareceu uma moça, fico pensando, como estará ela agora, né? Porque agora eu tenho a memória dela. Ela era cabelo ruivo, longo, sardenta, usava um vestido meio vaporoso, assim, com um decote profundo. Provocador. Provocador. Não pode ser provocador demais, porque o Roland Barthes dizia que o que é provocador é o pedacinho de carne que se mostra, porque se mostrar tudo, fica sendo ginecológico, é uma coisa médica. Exatamente. Tem que ser, porque o erótico está precisamente na imaginação. Se você vir, você não tem mais, você não tem mais lugar para a fantasia. Ela, diante de mim, ela virou-se para mim com um sorriso e disse: Rubem, eu sonhei com você. Aí eu fiquei quieto, esperando, imaginando que teria sido o sonho. Sonho. Ela disse: eu sonhei que você era um palhaço.